é muito importante que a gente leve em consideração, e eu trago essa aqui, logo essa primeira consideração para a gente pensar um pouquinho nessa parte. Os contratos imobiliários, eles hoje ultrapassam, ou passam por uma fase no Brasil bastante interessante, todo mundo deve estar bem articulado com a temática dos contratos imobiliários hoje, justamente em razão de um programa muito grande que o governo brasileiro põe à frente hoje, que é o programa Minha Casa Minha Vida, né? E isso demonstra claramente que o próprio governo brasileiro tem muito interesse em fazer com que os investimentos na área imobiliária sejam investimentos cada vez mais fortes, porque nós dependemos muito do investimento na construção civil para girar capital, né? Só que, nessa mesma medida que nós temos essa necessidade de fazer o giro do capital, de fazer com que o dinheiro circule entre nós, não só na construção civil, mas muito reflexamente em razão dela, da construção civil, há também, por outro lado, a importância de nós tutelarmos a moradia das pessoas, de nós termos a proteção da dignidade da pessoa a partir das construções que são realizadas e das vendas de imóveis que são realizadas no Brasil. Então, hoje, se nós fôssemos pensar bem, e isso é muito importante que se leve em conta, todos nós vamos chegar à constatação que nós vivemos a necessidade de harmonizar todos aqueles princípios sociais que os contratos trouxeram para a gente já no Código Civil, a partir dos artigos 421 a 424 ali do Código Civil, naquele verdadeiro preâmbulo, como dizia o professor Miguel Reale, a respeito do Código Civil brasileiro, né? Harmonizar isso, mas harmonizar também a necessidade de nós estarmos, ou de nós constatarmos que nós estamos no ambiente de mercado. E na medida em que nós estamos no ambiente de mercado, vários pontos são importantes para a gente nessa temática, porque, por exemplo, no que diz respeito à revisão dos contratos, nós estamos passando por uma fase praticamente limite já a essas alturas, né? Das pessoas ingressarem no ambiente contratual, realizarem os contratos, e às vezes por não muita, por um argumento até que não tem muito sentido, pede revisão dos contratos. De um outro lado, os próprios bancos já começam a temer o crédito, a disponibilização do crédito entre nós. Não há dúvida nenhuma que nós estamos num ambiente bastante, digamos assim, conturbado nesse exato momento da história, do ponto de vista dos contratos imobiliários no Brasil. Nós não podemos, evidentemente, deixar de proteger os direitos dos consumidores, logicamente, que foram conquistados ao longo do tempo, mas também a gente não pode deixar de fazer com que o próprio mercado deixe de trazer o giro do capital que nós precisamos para mantermos todos essa chama do capital vivo entre nós, que é importante para a manutenção do país como um todo. Aliás, nesse sentido, é muito recomendável dar uma olhada hoje na nossa jurisprudência. A jurisprudência tem passado já por essa nova fase. É interessante a gente observar, nesses aspectos introdutórios, que, no primeiro momento, depois da Constituição de 1988, nós passamos por uma fase muito protetiva do consumidor, isso é bem verdade, ainda continuamos nesse mesmo âmbito de proteção do consumidor, não há nenhuma dúvida nesse sentido, mas depois, e principalmente em razão do nosso Código Civil, houve uma amenização na busca, na verdade, de uma igualdade substancial, de um equilíbrio substancial da contratação. Esse é que é o ponto que é importante hoje, ou seja, não nos interessa propriamente saber se o contrato é civil, empresarial ou se é um contrato de consumo. O que importa para a gente é a busca do equilíbrio substancial nesses contratos, né? É uma tendência que o Brasil tem passado, os julgados caminham nessa direção, e à medida que o tempo passa, nós vamos ver isso com mais intensidade. Muito bem, passada essa parte introdutória, esses argumentos introdutórios que, na verdade, funcionam como um grande ambiente para a gente discutir alguns outros temas relacionados aos contratos imobiliários, eu vou passar agora para uma temática muito típica dos contratos no Brasil, e ainda mais típica quando nós tratamos dos contratos no âmbito do direito imobiliário, que é a famosa cláusula de sinal, ou arras, né? Essa cláusula ela é muito comum entre nós, todos nós sabemos que ela
tem uma função relevante, aliás, uma dupla função, uma função de sinalizar, daí a terminologia, né, sinalizar no sentido de dizer que eu quero realizar um contrato com você, eu estou aqui dizendo que quero fazer esse contrato, mas também essa cláusula de arras, ela tem uma outra finalidade importante, que é a sua função punitiva, a sua função indenizatória também, caso eventualmente não venha se cumprir ali o contrato conforme ele foi realizado ali entre as partes, né? As arras, depois do Código Civil de 2002, ela passou a enfrentar uma nova sistemática. E essa nova sistemática ela é muito interessante entre nós, porque ela reflete muito bem, ao que nos parece, toda a evolução que nós passamos a ter a partir dos princípios sociais dos contratos. A função social, a boa-fé objetiva, a equivalência material dos contratos, tudo isso está muito bem refletido hoje na cláusula de arras. O que é estranho é que o nosso legislador, de uma certa forma, esqueceu de analisar um lado importante dessa cláusula de arras. E é justamente essa temática que surgiu e que foi sendo implantada ao longo dos últimos 9 anos no Brasil, que eu queria discutir agora mesmo aqui com os senhores e com as senhoras. Para nós compreendermos melhor essa situação, é importantíssimo nós fazermos aqui um resuminho dos artigos 418, 419 e 420 do nosso Código Civil, né? Esses artigos são os específicos sobre o assunto, eles tratam sobre a cláusula de arras, e em grandes linhas eles dizem exatamente o que os senhores estão vendo aí no nosso painel. Ali nós estamos dizendo que o contrato ele pode não conter direito de arrependimento, aliás, isso é muito comum, na grande maioria dos casos o contrato não vai conter o direito de arrependimento, ele vem com aquela famosa cláusula de irrevogabilidade e retratabilidade, o presente contrato é celebrado em caráter irrevogável e retratável, isso é muito comum entre nós, portanto é muito mais fácil nós encontrarmos esta primeira hipótese aí, do que o contrato ter direito de arrependimento, que seria a segunda hipótese, e o nosso legislador disse que, se o contrato não tiver direito de arrependimento, a parte inocente, ou seja, aquela que não foi culpada pelo desfazimento do contrato, pela resolução do contrato, a parte inocente, ela tem direito a uma indenização suplementar. Para nós entendermos essa sistemática da indenização suplementar, que é muito voltada para esse conceito de equilíbrio das relações contratuais, isso é muito importante que se diga, é muito bom a gente lembrar um pouquinho da sistemática geral da cláusula de arras entre nós. Todo mundo sabe que o Código Civil, de uma forma geral, diz: quem dá arras e desiste do contrato, perde as arras dadas. Quem recebe as arras e desiste do contrato, tem que devolver as arras que recebeu, mais outro tanto. Antigamente o Código fazia, inclusive, referência à devolução em dobro, né? Hoje ele diz que tem que devolver o que recebeu, mais outro tanto, né? Ou seja, se eu tivesse só devolvendo o que eu estivesse recebendo, eu não estaria tendo uma penalidade. Eu só tenho penalidade se eu devolver o que eu recebi, mais outro tanto. Aí eu vou ter a penalidade. Isso da parte daquele que recebeu as arras. O que é que o legislador diz? Que se aquela parte que foi culpada, aliás, se aquela parte inocente nessa relação contratual, a parte que não foi culpada pela quebra do contrato, sofrer um prejuízo maior do que o tamanho das arras que ele recebeu ou que ele pagou, né, dependendo da hipótese, eu tenho direito a uma indenização suplementar. Então, por exemplo, eu paguei arras de 50 mil reais e desisti do negócio. Ora, se eu desistir do negócio, eu perco as arras dadas. Não há dúvida nenhuma, essa é a regra geral. O que é que o legislador está dizendo é que o comprador, o vendedor, aquele que recebeu as arras, se ele tiver um prejuízo maior do que 50 mil reais, que foi o valor das arras, ele tem direito a uma indenização suplementar, para poder compensar objetivamente a relação contratual. Ele não teve uma perda só de 50 mil reais, ele teve uma perda, por exemplo, de 58 mil reais. 50 das arras, mais 8 mil de indenização suplementar. É isso, basicamente, que está dito na sistemática do nosso Código Civil atualmente. Vejam que, se o contrato contiver direito de arrependimento, não haverá indenização suplementar.
Essa indenização suplementar só existe nos contratos em que houver cláusula de irrevogabilidade e retratabilidade entre os contratantes. Então, esse é um ponto importante. Agora, qual é o ponto polêmico? Qual é o ponto controvertido? É que o legislador não tratou da hipótese contrária. Ele não tratou da hipótese em que as arras são excessivamente onerosas. E é muito interessante observar como as pessoas no dia a dia, elas costumam não saber da repercussão das arras no contrato, principalmente no contrato imobiliário. E muitas dessas pessoas, na maior boa-fé, no seu sentido mais clássico da boa-fé, acabam juntando um dinheirinho durante um determinado período de tempo, né? Faz uma economia e vai comprar, por exemplo, um imóvel de 500 mil reais e dá de entrada e fica consignado lá no contrato que são arras de 300 mil reais. Ora, arras de 300 mil reais, elas correspondem a mais de 50% do contrato. O contrato de 500 mil, os 50% seria 250 mil, que já é muito alto o valor, não é? Mas as pessoas não percebem essa hipótese, e o que é que faz? 300 mil de entrada, e eu vou pagar 200 mil, por exemplo, em 40 prestações, vamos imaginar assim. Né? E de repente essa pessoa que deu as arras, ela desiste do contrato, sei lá, por algum motivo qualquer, ela desiste do contrato. Bom, a lei objetivamente está dizendo, quem deu arras e desiste do contrato, tem que perder as arras. Só que vamos convir aqui, meus amigos e minhas amigas, não é fácil perder mais do que 50% do valor total do contrato. Só que o nosso Código Civil não fez menção a essa hipótese. Ele pensou na indenização suplementar, e não pensou na possibilidade que tem o juiz de revisar a cláusula de arras. E esse é um ponto muito importante para a gente hoje aqui, né? Porque nós acreditamos que o juiz pode sim, com base nos princípios sociais dos contratos, revisar a cláusula de arras, reduzindo, por exemplo, essa que foi de 300 mil, reduzindo para um valor razoável. Lógico que deixar de exigir que pague não pode, lógico, porque aí depois eu não teria a sua função penal das arras. Lógico, não poderia. Mas também deixar uma multa de mais de 50%, numa hipótese dessa, não me parece razoável, não me parece proporcional. Né? Então, esse é um dos pontos que me chamam a atenção aqui. Vejam, eu trouxe aqui um pouco da interpretação, infelizmente fica muito pequenininho ali nas letras, mas eu vou tentar dizer aqui para vocês em grandes linhas o que é que acontece. O que é que o STJ anda dizendo a respeito desse assunto hoje, né? Os julgados mais recentes do STJ, depois dessa nova sistemática das arras no Código Civil de 2002, o STJ vem seguindo basicamente isso que eu acabei de dizer para vocês. É possível, sim, alterar o valor das arras, né? Inclusive, essas discussões existem muito, também em conjunto com outro problema meio sério que nós temos no contrato imobiliário, que é aquela questão de saber qual é o percentual que eu vou ter que devolver na qualidade de vendedor, né? Eu sou vendedor, já recebi uma parte grande do pagamento, o comprador não está mais cumprindo o contrato, eu vou ficar com o imóvel de volta, mas eu também tenho que devolver alguma coisa, né? Eu tenho que devolver um percentual, porque eu não posso ficar com o imóvel de volta, nem eu posso e ficar também com o dinheiro comigo, né? Daí, inclusive, durante a evolução do próprio Código de Defesa do Consumidor entre nós, haver uma cláusula específica, que é aquela que está referida ali, inclusive no julgado, esse texto é do próprio julgado, vale a pena anotar o número do recurso especial, para depois checar com mais calma. Lá o artigo 53 fala claramente que quando a relação for de consumo, não é possível a tal cláusula de decaimento, a cláusula que vem a prever a perda total das prestações pagas, né? E nessa sistemática de saber quanto é que eu vou, qual é o percentual que eu tenho que devolver mesmo na qualidade de vendedor ao comprador, o STJ vem trabalhando ali com seus 10% a 25% de devolução, mas é muito importante deixar claro aqui que ele fala em 10% a 25% de devolução, mas sempre levando em conta o caso concreto. Isso não se pode ter nada objetivo a respeito desse assunto. Hoje em dia, por exemplo, no mercado de consumo imobiliário, no mercado em que uma grande quantidade de pessoas estão comprando imóveis, e no mercado em que há uma concorrência muito forte. Aqui em São Paulo, por exemplo, a concorrência é de praticamente um comer outro ali ao lado, né? A concorrência é muito forte, a gente tem notado que a tendência é de reduzir o valor das arras.
O valor do sinal está ficando a cada dia menor. Já foi 30%, 50%, já foi 40%. Hoje nós estamos trabalhando com 10%. O cara é arriscado a pessoa chegar hoje, aliás, já tem incorporadora, por exemplo, fazendo essa publicidade, que você chega no stand de vendas e não paga nada para fechar o contrato. Não tem mais nem sequer a primeira entrada, você já começa pagando ali as prestações. Né? Quer dizer, nessa medida, eu não posso chegar aqui para vocês e, inclusive, responder objetivamente qual é o valor real da devolução, o percentual, o objetivo da devolução. Depende. Se a pessoa pagou 5 mil e causou um prejuízo para a parte contrária de 10 mil, ele não tem direito a nada. Se ele já tinha pago 95% do contrato, é lógico que não é razoável que o vendedor retenha a quantidade toda de dinheiro já pago. Lógico, do preço já pago. E dentro dessa sistemática está também a discussão das arras. Nesse julgado, no recurso especial 1.056.704, proveniente lá do Estado do Maranhão, o julgador, aqui especificamente, o ministro Sanseveriano, lá do Estado do Rio Grande do Sul, ele diz no julgado, o percentual a ser devolvido tem como base de cálculo todo o montante vertido pelo prometente comprador, nele se incluindo as parcelas propriamente ditas e as arras. Ou seja, não só esse julgado, como também esse outro, recurso especial 1.224.921, que é mais recente um pouquinho, esse no caso da lavra da ministra Nancy Andrighi, consideram essa possibilidade de saber qual for o valor das arras, qual o valor do percentual de devolução que eu vou ter nas prestações normais e como é que eu vou compensar isso de uma forma tal que não torne a relação excessivamente onerosa. Né? Vale a pena, a respeito desse assunto, estudar esses dois recursos especiais que retratam muito claramente como é que esse tema especificamente se desenvolveu ao longo dos últimos 10 anos entre nós no Brasil. Muito bem, vamos passar aqui para uma outra temática. Né? Essa outra temática, ela é uma temática muito antiga já entre nós, muito antiga. O famoso caso dos vícios no imóvel e a obrigação de garantia por parte do vendedor. Essa é uma discussão já de décadas entre nós, né? Já uma discussão bastante antiga. O grande problema é que, ao longo do tempo, o nosso Código Civil, nem mesmo o Código de Defesa do Consumidor, que, aliás, também não deveria passar para isso, nós precisaríamos de verificar uma outra sistemática para regulamentar essa situação, não deixa muito claro, nesse diálogo das fontes, aqui para usar a expressão da professora Cláudia Lima Marques, ela não deixa muito claro como é que nós podemos solucionar melhor esse problema que diz respeito aos vícios nos imóveis quando eles são entregues por parte do vendedor. E eu queria aqui deixar bem claro para os senhores e para as senhoras que nós precisamos raciocinar nesse ponto, levando sempre em conta se o contrato que está sendo realizado é um contrato de consumo, que tem uma outra sistemática de raciocínio, e um contrato empresarial ou um contrato civil puro, um contrato celebrado entre dois particulares, né, nessa relação que não está se configurando, por exemplo, a presença de um consumidor como destinatário final do produto, no caso o produto imobiliário. Né? Isso é muito importante a gente levar em conta, pelo menos para nós raciocinarmos aqui inicialmente. Vamos aqui então ao problema. Né? Vejam, eu vou fazer uma distinção também aqui, embora eu saiba que na nossa jurisprudência isso não tem sido muito bem analisado dessa forma, logicamente com respeito que a gente tem também pelos julgados, principalmente do STJ, mas essa sistemática não vem sendo tratada, digamos assim, com essa especificidade necessária. Né? Primeiro, porque a gente precisaria fazer uma distinção entre o vício quanto à perfeição do imóvel. Pode ser que eu tenha apenas uma parede que esteja lá com problema dentro do apartamento, por exemplo, e os vícios que dizem respeito à segurança da obra como um todo. Esse é um ponto importante. Né? Porque me parece que a nossa legislação, embora bastante confusa ainda, e ao longo mesmo dos últimos 10 anos, a gente não tem uma solução muito clara a respeito desse assunto, eu vou mostrar para vocês isso tudo. Né? Se nós fôssemos considerar aqui apenas a relação civil pura ou uma relação empresarial,
Me parece que isso estaria muito bem resolvido aí pelo próprio artigo 445 do Código Civil, quando ele trata dos famosos vícios redibitórios, né? Os vícios que conduzem à redibição do contrato, à extinção do contrato, né? Basicamente, o Código Civil diz que, havendo vício redibitório, aquele que sofreu os efeitos do vício, ele pode desistir do contrato, devolvendo a coisa, recebendo o dinheiro de volta, ou então pedindo o abatimento proporcional do preço. Isso é o efeito principal aqui dos vícios redibitórios, artigo 441, especificamente do Código Civil. Lá no artigo 445, ele fala do prazo. E esse problema do prazo é realmente o grande problema que nós temos aqui para resolver. É que nós não temos uma solução a respeito desse assunto, bem claramente entre nós ainda. Eu, particularmente, já mudei de opinião umas cinco vezes a respeito desse assunto. Já hoje eu nem sei ao certo qual seria a melhor opinião, mas eu vou tentar mostrar aqui para vocês o que é que acontece. Sendo a relação civil pura ou empresarial, eu aplico o 445, o prazo para reclamar é de 1 ano, não há dúvida. Tranquilo. Perfeito. O bem é imóvel, está lá dito que o prazo é de 1 ano. Muito bem. O grande problema é quando nós passamos a analisar essa questão à luz das relações de consumo. Aí nós vamos enfrentar um probleminha. E por que nós vamos enfrentar um problema? Porque eu tendo, muitas vezes, nesse diálogo de fontes, aí, assim vamos chamar mais uma vez, se utilizando da expressão da professora Cláudia Lima Marques, eu tendo a achar que nós deveríamos sempre aplicar a norma que fosse mais favorável ao consumidor. Eu tenho essa tendência no fundo do meu coração, mas não tenho certeza da possibilidade jurídica nesse sentido. E por que isso acontece? É que se nós fôssemos lá para o Código de Defesa do Consumidor, nós vamos pegar uma sistemática que está no artigo 18 e no artigo 26. No artigo 18 ele fala lá do vício do produto, no caso aqui o produto é um produto imobiliário, né? O produto imobiliário, por sua vez, logicamente, ele é um produto durável. O nosso Código Civil, ele faz menção a bem móvel e imóvel, lá nos vícios redibitórios, mas o Código de Defesa do Consumidor, nos vícios do produto, ele faz menção aos bens duráveis e não duráveis, né? Logicamente que aqui nós estamos diante de um bem durável, um produto durável. E se o produto é durável, ele diz, olha, havendo algum vício no produto durável, o consumidor tem direito a reclamar, ele tem uma sistemática própria do artigo 18, ele tem que reclamar, o fornecedor ele tem que tentar corrigir o vício, ele não corrige, daí para frente nós temos um prazo de 90 dias para poder ingressar com a ação respectiva, né? Isso é o que diz o Código de Defesa do Consumidor. Só que, quando nós vamos lá para o Código Civil, como eu disse ainda agora há pouco para vocês, o prazo é maior. O prazo não é de 90 dias a partir do momento em que o vício se evidencia. O prazo é de 1 ano. Então, em tese, seria melhor aplicarmos o prazo mais favorável ao consumidor. É verdade. Só que isso não vem sendo posto em prática, e eu confesso a vocês que a minha amarra aqui é mais uma amarra de natureza jurídica propriamente, porque se nós estamos diante de um sistema próprio, um sistema legislativo próprio, que é o do Código de Defesa do Consumidor, nós vamos ter que nos guiarmos aqui pelo próprio Código de Defesa do Consumidor para resolver esse problema aqui. Só que, para complicar ainda mais, nós temos aqui uma outra discussão, que é o vício quanto à segurança da obra. Quando o vício se dá quanto à segurança da obra, solidez ou segurança da obra, a questão ela ainda é um pouco mais complicada. Por quê? Porque nós temos um artigo no nosso Código Civil, que é o artigo 618, que fala especificamente sobre o assunto, dizendo o seguinte: nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais de execução responderá durante o prazo irredutível de 5 anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais como do solo. E diz no parágrafo único que decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro nos 180 dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito. E aqui, meus amigos e minhas amigas, eu confesso a vocês que eu tenho uma interpretação muito clara. Aqui nós temos um prazo de garantia de 5 anos. Esse prazo de 5 anos é um prazo de garantia. Me parece que essa é a melhor interpretação. Só que, quando nós vamos analisar o parágrafo único, nós vamos ver que existe um prazo decadencial, no caso aí, de 180 dias, o que implica dizer
que o legislador está dizendo que durante 5 anos ele tem que garantir a solidez e segurança da obra. Se por acaso o vício aparecer aos 4 anos e 11 meses, a parte interessada ainda tem 180 dias para exigir a eventual reparação. Porque os 180 dias é o prazo decadencial para a reclamação. Então, se o problema ainda se deu dentro dos 5 anos, eu posso reclamar. Se o problema se deu aos 6 anos, então não tem mais nem que se falar nos 180 dias, porque está fora da garantia. Isso, se a relação for civil, é maravilhoso. Eu comprei, e às vezes os contratos de empreitada de natureza civil ou empresarial, na verdade, são muito mais empresariais, eu tenho uma solução muito fácil aqui, não há muita discussão em torno disso. O grande problema é, mais uma vez, nós adaptarmos essa situação à grande maioria dos contratos imobiliários brasileiros, que se dão no âmbito de relação de consumo. Essa que é a verdade. A grande maioria das empreitadas, que na verdade fazem parte dos contratos de incorporação imobiliária no Brasil, elas se dão em razão de uma relação de consumo. E aqui nós temos um problema de fato grande para resolver. A pergunta que se tem, haveria uma responsabilidade sem limite de tempo? Ou é possível conciliar a regra do artigo 618 do Código Civil com os artigos 18 e 26 do Código de Defesa do Consumidor? Né? Ou seja, vamos imaginar aquele edifício bem antigo que tem aqui no centro da cidade de São Paulo, que às vezes eu esqueço, Copan, né? O nome do edifício, né? Imagine só, aquele edifício está lá no centro da cidade, é bem antigo, já tem eu tenho 27 anos, e aquele edifício deve ter ali eu vim aqui em São Paulo já assim, aos meus 5 anos, e já estava lá, né? Ele já estava lá. E, no mínimo, 22 anos ele tem. Né? Muito bem. Então, digamos que esse edifício está lá e aparece um vício de construção, de que cause algum problema que diz respeito à solidez e segurança da obra. Quer dizer, então, que eu vou ter que reclamar, eu tenho direito a reclamar isso do empreiteiro? Se fosse por um prazo indeterminado? Eu, consumidor, eu tenho direito de ir lá cobrar do incorporador, por exemplo? Não me parece que seja razoável. O grande problema aqui é, de fato, a gente conseguir resolver essa sistemática. Ao que me parece, e isso eu acho mesmo, do fundo do meu coração, é que, primeiro, o nosso julgador, antes de eu dizer o que é que eu acho, o nosso julgador também não sabe o que é que está dizendo, com todo respeito aos nossos tribunais nesse sentido. Com todo respeito aos nossos tribunais, nessa seara especificamente. É que, se eu pegar aqui, esse recurso especial é recentíssimo, 1.347.946, lá no STJ, o julgado acabou dizendo aqui o seguinte, que se por acaso, ele diz, nos primeiros 5 anos da entrega da obra, havendo a necessidade apenas de que uma vez constatado o vício neste período, seja ele acionado no prazo de 20 anos, se eu considerar ainda o Código Civil de 16, porque o prazo de prescrição do Código Civil de 16 era 20 anos, ou de 10 anos se o código for o Código Novo. Só que como é que o prazo é de 10 anos prescricional do Código Novo, se existe um artigo especificamente para tratar do assunto, quando diz que o prazo é decadencial de 180 dias? E vejam que essa relação aqui que estava sendo julgada era uma relação de consumo. Então, algum problema precisa ainda ser resolvido. Era um consumidor reclamando o vício da obra, nesse caso, aliás, não era nem vício de solidez e segurança, era uma questão que dizia respeito à perfeição da obra. Quer dizer, está tudo misturado, na verdade, aqui, e me parece que a melhor solução, que aliás não é essa que tem no meu livro, eu tenho um livro chamado Incorporação Imobiliária à Luz do Código de Defesa do Consumidor. Essa não é a solução que está lá no livro, eu inclusive pretendo reescrever isso numa outra edição. A impressão que eu tenho é que a melhor solução é que nós temos um prazo de 5 anos de garantia, porque nós precisamos de um delimitador de tempo. Dentro desses 5 anos de garantia, aplica-se os 180 dias, porque ele é mais favorável ao consumidor do que os 90 dias do Código de Defesa do Consumidor. Eu acho que sim. Agora, com uma ressalva. E essa ressalva aqui, eu de fato acho que ela é importante.
é que se o vício for um vício de projeto, se o problema for um problema de projeção da obra, do imóvel propriamente, o vício é de projeto, eu acho que nós temos que aguardar o surgimento do vício e aplicar para este caso do vício de projeto as regras do Código de Defesa do Consumidor, mesmo que seja depois dos 5 anos. Mas, para isso, eu tenho que me dedicar ao vício de projeto. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu trabalhei num caso, especificamente, em que foi feita uma obra de um prédio enorme, um prédio bastante alto, e atrás do prédio não ficou colocado no projeto, já havia um problema no projeto, de proteção para a chuva. Na cidade ali, a chuva caía normalmente numa posição, em razão do vento típico da cidade, mas logicamente que o vento um dia pode mudar, né? É provável que ele mude. Pode ser que ele mude, normalmente não muda, mas pode ser que ele mude. Nesse caso específico, mas mudou. E quando mudou, começou a chover e a água caía numa espécie de corredor comum do prédio. Quando caía ali no chão, ela inclusive o próprio engenheiro fez um outro arranjo terrível nesse caso. Ele deixou o piso inclinado e a inclinação caiu no buraco do elevador. Então a água caía, ia para o buraco do elevador, caía em cima do maquinário do elevador e o elevador vivia quebrado, né? E na medida em que o elevador vivia quebrado, todo mundo chamava o técnico para consertar ali, arrumar o elevador, né? E aí ninguém descobriu o motivo. De repente, sabe, o motivo, na verdade, não é o elevador. O motivo é a água da chuva, que está provocando esse problema aqui no elevador, né? Depois que vieram a descobrir isso, ingressaram com a ação. Daí, então, veio essa discussão. Poxa, mas já faz mais de 5 anos que o prédio foi entregue. Mas, nesse caso, o vício é de projeto. Não tem como ser diferente. Surgiu o defeito, foi notificado o incorporador. Nessas hipóteses, eu acho que o incorporador tem a obrigação de colocar ali, no caso, aquelas abas, sei lá como é que vai ser feito isso. Logicamente, isso foi uma discussão enorme. Depois foi feito um acordo para o próprio incorporador fazer as abas de proteção da chuva nessas áreas de ventilação, né? Isso para vocês terem uma ideia do que é que está se passando hoje. Vocês vejam que esse julgado é um julgado recente do STJ. E a gente ainda não tem, essa discussão é muito antiga entre nós no Brasil. Depois de 10 anos de Código Civil, depois de 20 e poucos anos do Código de Defesa do Consumidor já, nós ainda continuamos com essa discrepância, e quando a gente pega o julgado ainda tem esse problema, né? Bom, eu vou mudar mais uma vez de assunto. Toda vez que a gente muda de assunto é importante, porque é uma boa oportunidade para a gente acordar, né? Quem está dormindo já, né? Nessas alturas, todo mundo já foi almoçar ainda agora há pouco, né? Chega aqui com um auditório confortável, né? Uma penumbrazinha, um momento muito legal para a pessoa dormir, né? Então, é muito comum, inclusive, nessas horas assim da tarde, né? Quem está assistindo a palestra entra naquela fase alfa primeiro, né? Depois uma fase beta, né? E depois vai lá na fase ômega, aquela mais complicada que tem, que por mais que a gente grite, mude de lugar, faça qualquer tipo de outra coisa aqui, né? A pessoa continua olhando para o mesmo lugar, né? É muito interessante isso. E o mais interessante é que essas horas assim, eu não estou vendo nenhum caso aqui, pelo menos de onde eu estou aqui, não estou vendo nenhum caso, mas é muito comum se utilizar óculos escuros, né, nessa hora do dia para vir assistir a palestra, né, porque a pessoa vem e usa o óculos escuro como uma espécie de black light, né, assim, um negócio mais legal. Bom, mas agora vamos tratar de um outro assunto. Esse assunto, na verdade, não é só de direito imobiliário, mas ele tem uma grande vinculação aos contratos imobiliários. Diz respeito à possibilidade de revisão ou resolução dos contratos, né? E, nesse caso específico da gente hoje, dos contratos imobiliários. O grande problema mesmo aqui está na coexistência dos artigos 317 e 478 do Código Civil. Este é o artigo 478 do Código Civil, para os senhores e senhoras terem uma ideia, durante os nossos 10 anos, nós tivemos 5 jornadas do Conselho da Justiça Federal lá no STJ, né? Promovido pelo Conselho da Justiça Federal, em conjunto com o STJ, lá em Brasília. E praticamente nas 5 jornadas, esse artigo 478 do Código Civil foi objeto de análise por parte dos componentes ali das discussões, professores, advogados, magistrados, membros do Ministério Público, que sempre estiveram lá ajudando bastante na interpretação do nosso Código Civil atual. Muito bem.
O grande problema aqui é o seguinte, é que o 317, ele diz que é possível revisar o contrato havendo excessiva onerosidade, inclusive falando também de imprevisibilidade, que eu acho esse negócio de imprevisibilidade, demorou tanto a chegar no Brasil, que chegou tão atrasado que me parece que não me serve para nada. Com todo respeito, não me serve para nada. Porque se nós avançamos no Brasil para uma teoria do contrato voltada para os princípios sociais, por que é que eu vou me ater à previsibilidade ou não? Isso é muito bom para banco. Banco é quem adora discutir isso aí hoje no Brasil, né? Nós estamos num passo à frente, nós demos um passo à frente no Brasil. Quem quiser ler muito bem sobre isso, basta ler o professor Paulo Luiz Neto Lobo, né? O professor Paulo Lobo escreveu várias vezes a respeito desse assunto. Se eu tenho a possibilidade de aplicação, por exemplo, de função social do contrato e princípio da equivalência material do contrato, eu tenho que estar preocupado mesmo com a substância do contrato. Eu não tenho que estar preocupado se a circunstância era previsível ou imprevisível. Eu tenho que estar ali voltado para o equilíbrio das partes contratantes, né? São coisas que no Código Civil brasileiro chegou muito atrasado e não foi muito bom ter chegado. Nesse caso específico do 317, ele praticamente diz a mesma coisa que diz o 478 na sua substância, não diz expressamente a mesma coisa, mas na substância praticamente diz a mesma coisa, e ali ele prevê, no primeiro caso, o 317, que é possível revisar o contrato, havendo excessiva onerosidade, e no caso do 478, é possível resolver o contrato, havendo excessiva onerosidade, né? E aí a dúvida é, qual é a discussão que nós temos aqui? Eu vou revisar ou resolver o contrato? Normalmente, a pessoa que não está mais afim de cumprir o contrato, ele vai entrar com a ação de resolução do contrato. As famosas ações de rescisão de contrato, que seria ideal serem chamadas de ações de resolução do contrato. Então, eu vou pedir para resolver o contrato. Muito bem, vou resolver o contrato, só que a outra parte não quer resolver o contrato. A outra parte quer continuar com o contrato. Aliás, os próprios enunciados do Conselho da Justiça Federal, todos eles vêm nessa linha de direção dizendo que principalmente deve-se dar prestígio à revisão do contrato, que é dando existência ao princípio da manutenção do contrato, e não desfazer o contrato que está feito, né? Mas aí vem lá, vamos resolver ou revisar? O cara ingressou com a ação, petição inicial, pedindo lá, doutor juiz, eu quero resolver o contrato. Só que o outro tem direito a revisar. Se não houver, e aqui a questão me parece eminentemente processual, se por acaso não houver pedido de revisão, o juiz ele só poderá resolver o contrato. Ele só poderá resolver o contrato, né? Não há outra saída. Mas, se houver o pedido de resolução e a parte contrária ingressar com a reconvenção pedindo para revisar, aí sim o campo da lide fica maior. Eu saio de uma lide de resolução e entro também numa lide de revisão, e o juiz me parece que deveria prestigiar o princípio da manutenção do contrato, a não ser que seja realmente impossível continuar com a contratação. Porque hoje, sinceramente, o que a gente tem visto hoje no Brasil, eu sempre fui entusiasta da revisão dos contratos. Eu acho que isso é importante para manter acesa o conteúdo do princípio da equivalência material. Eu acho que isso é importante. Mas também a gente não pode banalizar essa possibilidade de revisão dos contratos. Vejam o que diz aqui o enunciado 365 do Conselho da Justiça Federal, quando ele diz aqui que a extrema vantagem do artigo 478 deve ser interpretada como elemento acidental da alteração de circunstâncias, daí eu falar que não é importante a imprevisibilidade, que comporta a incidência da resolução ou revisão do negócio jurídico por onerosidade excessiva, independentemente da sua demonstração plena, né? Mais uma vez, aqui vem um cotejo com o Código de Defesa do Consumidor. E, nesse caso, me parece que não há problema nenhum. O problema só estaria ali no âmbito das relações civis, propriamente. É que, no caso do consumidor, o consumidor tem direito a escolher se ele vai revisar ou se ele vai resolver. Embora nós saibamos que haja necessidade também de se prestigiar o princípio da manutenção. Nesse caso, me parece que é direito básico do consumidor necessariamente revisar o contrato, mas paciência, se for imposto para ele um contrato excessivamente oneroso, que ele não tem condições de cumprir, não há outra saída que não seja essa também de resolução do contrato, né?
Muito bem, eu vou mudar mais uma vez aqui de tema, uma outra temática interessantíssima do nosso Código Civil, que diz respeito aos contratos imobiliários no Brasil, agora dizendo respeito especificamente aos contratos de locação. E mais especificamente aí a locação urbana, de imóveis urbanos, né? Vejam, o que aconteceu entre nós foi um negócio muito interessante. Todo mundo sabe aqui que nós temos uma lei sobre locação de imóvel urbano desde 1991, que é a Lei 8.245, a famosa lei do inquilinato, a lei de locações entre nós, né? Nós temos essa norma bastante antiga. E o que é que aconteceu? O Código Civil chegou em 2002. E quando chegou em 2002, ele acabou influenciando as regras sobre locação que estavam já dispostos lá no artigo, aliás, na Lei 8.245, de 1991. E um caso clássico foi o que aconteceu com o artigo 4º da Lei 8.245. É que esse artigo 4º, antigamente, fazia menção a um artigo tal, 924, se eu não me engano, do Código Civil de 16, e ficou obsoleto em razão da chegada do Código Novo, né, do Código de 2002. O Código Novo, tratando sobre esse assunto do artigo 4º, ele dizia exatamente o seguinte: havendo prazo estipulado a duração do contrato, antes do vencimento não poderá o locador reaver a coisa alugada. Não poderá haver a coisa alugada, senão ressarcindo ao locatário as perdas e danos resultantes, nem o locatário devolvê-lo ao locador, senão pagando proporcionalmente a multa prevista no contrato. Ou seja, lá no Código Civil, ele abria margem à possibilidade, ele abre margem à possibilidade do locador, ao longo do contrato, desistir do negócio e pagando a indenização ao locatário. E o locatário também cai fora do contrato, mas pagando aquilo que falta até o final da contratação. Basicamente é isso. No artigo 4º, ele proibiu o locador de desistir, o locador ele não pode desistir, mas, por outro lado, ele diz que o locatário pode desistir. De toda forma, o que é importante a gente aqui analisar é que o artigo 572 do Código Civil foi importante na influência do artigo 4º, como ele foi redigido mais recentemente, aliás, em 2009 só. Essa mudança só se deu, na verdade, em 2009, com a Lei 12.112, que foi chamada, me parece, com todo respeito também, devidamente, de nova lei de locações no Brasil. Não existia nova lei de locações, a lei de locações já existia desde 91, ela foi várias vezes alterada ao longo do tempo, muitas vezes até muito mais pela própria lei 12.112, então não haveria motivo para a gente apelidar essa lei como a nova lei de locações, como aliás não foi mesmo, né? Bom, o próprio artigo 572 também tem uma questão interessantíssima aqui, no seu conteúdo e do ponto de vista do direito contratual, isso é muito interessante, muito bonito da gente observar. É que o legislador ele diz aqui que se a obrigação de pagar o aluguel pelo tempo que faltar constituir indenização excessiva, ou seja, eu sou locatário, faltam ainda 30 meses, eu desisti do contrato, vou ter que pagar mais 30 meses de aluguel, o juiz ele fica livre para fixar o valor desse tempo de aluguel, de valor que falta até o final, da melhor forma possível, da forma mais razoável possível, aí, como diz o próprio legislador, em bases razoáveis. Isso se dá justamente em razão da grande importância que nós passamos a dar no Brasil aos princípios sociais dos contratos, especificamente aos princípios da equivalência material e função social, nesse caso aqui específico, né? Ainda no contrato de locação, o artigo 575 também traz uma questão interessante essa aqui. E pouca gente usa isso no dia a dia forense. Eu sei que aqui eu estou diante de uma plateia muito voltada para a advocacia, eu sou apaixonado pela advocacia, faço isso no meu dia a dia, às vezes eu fico vendo os advogados da parte contrária, tendo tudo para pedir o que está dito aqui no artigo 575, mesmo que na lei de locações de imóveis urbanos ela não faça menção a esse assunto, mas me parece plenamente plausível a aplicação do artigo 575 nas relações de locação de imóveis urbanos. É que às vezes você pede o imóvel de volta, o locatário não entrega, você tem direito de estipular unilateralmente um valor de locação novo, se o locatário resistir à devolução do imóvel. O locador é quem tem esse direito, né? E muitas vezes a gente não vê isso sendo utilizado, né? Essa possibilidade muitas vezes fica aquém daquela real aplicação. Mas há um ponto aqui interessante que a gente não pode deixar de fazer menção, é que mesmo que o legislador
tenha dito que o locador está com a bola na mão, podendo dizer qual vai ser o valor da locação a partir daquele determinado momento de resistência na devolução do contrato. Ele diz também que o juiz que é possível que o juiz revise esse valor que foi imposto pelo locador, trazendo esse valor para bases razoáveis, né? Mais uma vez, a gente vê a influência dos princípios sociais atuando aqui em favor da relação contratual, nesse caso aqui especificamente do contrato de locação, né? A essas alturas eu já estou angustiadíssimo com o tempo, porque eu sei que o tempo é um tempo muito curto, e também nós precisamos escutar hoje todos os outros palestrantes da tarde, aliás, excelentes palestrantes, o Dr. Roberto Sinise, que está entre nós já aqui. Ainda agora há pouco eu vi o meu amigo Rolf Madaleno entrando aqui no auditório. O Rolf, um super palestrante, um dos palestrantes mais badalados do Brasil, digamos assim, professor Rolf, e daqui a pouco nós vamos ter essa chance de escutá-lo aqui entre nós. Mas antes um pouquinho, só para a gente caminhar mais um pouquinho nesse assunto, essa questão do mandato nos contratos imobiliários me parece bastante relevante. Isso é uma preocupação minha do dia a dia mesmo, do nosso dia a dia dos contratos imobiliários. Eu vejo muita gente ainda hoje fazendo o instrumento de mandato, portanto a procuração, na forma particular, para fazer alienações imobiliárias, né? A lei, embora ela não tenha sido clara, o nosso Código Civil realmente não foi claro nesse sentido, mas me parece também que nem precisaria ser, porque também mais claro do que o artigo 657 também não poderia, né? Ele adotou uma sistemática que é combinada com o artigo 108 do Código Civil, que não está referido aqui, mas é bom que se cheque isso aí depois também, para complementar essa informação. Ele diz que a outorga do mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato a ser praticado. Ora, se o ato de alienação imobiliária requer o instrumento público, então a procuração que diz respeito aos negócios imobiliários de uma forma geral também tem que seguir por instrumento público, né? Eu já vi várias vezes problemas relacionados a contratos imobiliários de grande relevância, de grande monta, tendo problemas, inclusive discussão judicial, que não é bom para os negócios imobiliários de uma forma geral, né? Só por conta da ausência de observância desse artigo 657 do nosso Código Civil, né? Uma outra questão interessante aqui diz respeito aos contratos imobiliários e as regras de direito de empresa. E essa regra especificamente tem muito a ver com o nosso direito de família, né? Muito a ver com o direito de família. Aliás, a respeito desse assunto, também há um trecho no livro do professor Rolf, que é muito interessante, não só sobre esse assunto, mas também sobre outro mais adiante que nós vamos tratar aqui, que diz respeito à fraude no casamento, aquela questão que diz respeito à fraude no casamento e na união estável. São temas realmente relevantes, e um deles passa justamente pela interpretação do artigo 978, né? É que esse artigo, ele trata da possibilidade que tem o empresário de alienar bens imóveis, né? E ele diz bem claramente o seguinte, que o empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, portanto, não há necessidade da outorga do cônjuge, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real, né? O que é que acontece aqui? É que muitas vezes, na relação de confiança que se dá durante o casamento, o marido ou a esposa ou a mulher acaba capitalizando o patrimônio imobiliário dentro de uma sociedade empresária ou não empresária. Isso não importa. O importante é que esteja dentro de uma sociedade, né? E como a lei autoriza, a não ser que haja uma cláusula contratual em sentido contrário, é esse o ponto que é importante a gente deixar consignado, como a lei autoriza, pode haver alienação do marido ou da mulher, que seja sócio ou empresário, ali dentro que esteja ali dentro da sociedade, livremente, a não ser que o contrato regule essa situação, que logicamente isso seria uma atitude importante que a gente estivesse trabalhando num caso como esse. O grande problema é que quando começa a haver o litígio entre o casal, muitas vezes se aproveita dessa cláusula para realizar de fato atos de fraude ao casamento, né? Começa a se alienar os bens, chamando o meu amorzinho em casa e minha amorzinha, né? Semana passada, aliás, rolou na internet, enquanto vai rolando meu amorzinho e minha amorzinha, o cara está vendendo tudo ali, né? De repente
ele vai e anuncia em casa, olha, a partir de hoje não dá mais, um abraço, se eu vou contratar um advogado, vou brigar com você, tem que partilhar os bens, fique à vontade e a gente se vê lá no fórum, daqui uns dias. Né? E aí você vai depois ter que entrar com ação de indenização, que logicamente seria o possível numa situação dessa. Na semana passada circulou na internet, Dr. César, uma frase muito interessante, né? Embora bastante não seja muito engraçada do seu ponto de vista finalístico, mas se dizia o seguinte, que o importante hoje não é você se preocupar com a sua esposa colocando as malas fora de casa. O importante é você não estar dentro dela. Né? Era exatamente essa frase que circulava na semana passada, bastante sarcástica. Eu andei revisando lá na minha casa, só pode entrar aquelas malinhas de bordo agora, porque nesse caso teria que ter mais malas para poder. Eu também não sou esse homem todo, né? Cá para nós aqui, com uma valizer talvez resolva o meu problema, mas tudo bem. O fato mesmo é que ainda há uma outra questão interessante hoje em dia para se resolver nessa mesma temática, que é a existência das famosas Eireles, Eirelis, não sei exatamente como é que o Brasil vai chamar, o Brasil tem tantos sotaques, enfim, muda tanto, mas as Eireles ou Eireli, né, as empresas individuais de responsabilidade limitada, nesse caso, me parece que a situação se agrava um pouco, porque sequer de um sócio eu preciso. Né? Eu posso ser o empresário individualmente falando, constituo a minha empresa individual de responsabilidade limitada, então nem sequer satisfação a outra eu vou ter que dar. Né? Capitalizo todo o meu patrimônio dentro dessa sociedade e me parece que eu estou autorizado a fazer alienação, independentemente da outorga do cônjuge, né? Pela sistemática que nós temos aqui. Muito bem. Dentro dessas questões dos direitos reais, e eu prometo que aqui agora eu parto para a finalização do nosso tema, né, porque imagino que já esteja bem perto do horário, né, Luciano? Você já passou, puxa vida, então eu preciso encerrar. Mas eu queria tratar aqui de um tema que me parece interessante do ponto de vista dos contratos imobiliários e dos direitos reais. Né? É que nós passamos a ter uma tal e assim chamada pela doutrina, eu até acho interessante essa terminologia, da desapropriação privada, no artigo 1228, parágrafos 4º e 5º do nosso Código Civil. Né? Ele tentou resolver aqui uma questão fundiária bastante interessante entre nós, que acontece com grande frequência no caso das cidades grandes brasileiras, né? Que é o fenômeno da favelização. Né? Aquelas invasões indevidas de áreas que vão ali ficando e ninguém vai mais cuidar e se consolida uma determinada situação ao longo do tempo, e o legislador disse o seguinte, olha, o proprietário também pode ser privado da coisa, no caso privado, no caso particular, se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta de boa-fé, por mais de 5 anos, de considerável número de pessoas, bem característica aí da favela, no caso, né? E essas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. Nesse caso, há uma grande discussão em torno de quem deve pagar a indenização, que eu não vou entrar aqui nesse ponto agora. Para mim, o que é importante é que essa solução dada pelo Código Civil, assim como também uma solução dada de uso capião coletivo lá do Estatuto da Cidade, previsto no artigo 10 do Estatuto da Cidade, elas realmente foram soluções que funcionaram ao longo dos últimos 10 anos, essa aqui especificamente, para tentar organizar, principalmente depois do programa Minha Casa Minha Vida, ou Minha Dilma, né, como se diz, Minha Casa Minha Dilma, né, para tentar harmonizar as questões que dizem respeito a as invasões inapropriadas em algumas áreas da cidade. O que é que aconteceu? É que com isso eu posso fazer a regularização fundiária e muitos desses empreendimentos que a gente vê nas grandes cidades, aqui em São Paulo isso é muito característico, né, eu observo muito algumas interferências aí no bairro do Morumbi, que tem algumas situações parecidas com essa, a solução do ponto de vista fundiário com a realização de vários empreendimentos imobiliários de grande porte para a cidade, que é bom, logicamente, para o giro do capital e para esse exercício da função social dos contratos de uma forma geral. Né? Muito bem, meus amigos e minhas amigas, senhoras e senhores, eu confesso que eu ainda teria alguns outros temas, mas eu também confesso que estou ansioso para ouvir o Dr. Roberto Senise, para ouvir os outros palestrantes da tarde. Eu queria muito, de todo o coração, agradecer a atenção de todos vocês aqui. Eu fiquei muito impressionado com toda a atenção que foi dada a essa temática. Eu sei que essa é uma temática muito voltada para o nosso dia a dia, né?
eu fico muito feliz pelo fato de ter estado aqui hoje, ter estado ao lado de pessoas amigas minhas. Queria também deixar consignado aqui a minha admiração e o meu carinho, o meu respeito por uma pessoa que é muito importante para o Código Civil brasileiro, que é o Dr. Mário Delgado, que está também ali conosco. Mário trabalhou intensamente para que o Código Civil, em 2002, fosse editado, em conjunto com o deputado Ricardo Fiuza, e hoje nós estamos aqui trabalhando nessas discussões em torno do Código Civil, muito pela força de trabalho e pela perseverança do Dr. Mário Delgado, uma pessoa muito importante para o direito civil brasileiro. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade.